Quando recebi o convite para falar-vos um pouco sobre esta questão da dinâmica da gestão de finanças públicas, os mecanismos de controlo, eu levantei algumas perguntas e queria saber qual académico eu deveria ser ou não. Então eu tentei encontrar um meio termo para a apresentação. E olhando para vocês hoje, vendo-vos fisicamente hoje, acho que vocês sentirão-se... podem exigir mais detalhe ou menos detalhe de mim conforme formos avançando, ok? Então eu vou falar-vos sobre o sistema de gestão de finanças públicas aqui em Moçambique, falar-vos um pouco sobre os mecanismos de controle e olharmos se há desafios, se há oportunidades para melhorar o sistema enquanto que tal aqui em Moçambique, ok? Então, no fundo, o que é que nós esperamos de um sistema de gestão de finanças públicas que é saudável? Quando um sistema de gestão de finanças públicas está a funcionar como deveria está saudável, não padece de nenhuma doença, há 3 objetivos que um sistema de gestão de finanças públicas deve alcançar, sendo o primeiro deles a disciplina fiscal agregada. O que é que isso significa? Significa que ao mais alto nível, então, ao nível mais agregado, ao nível mais alto, ao nível mais estratégico, eu tenho que ter um controlo sobre aquilo que são os meus recursos e sobre aquilo que são as minhas disponibilidades, com aquilo que vão ser as minhas necessidades e posteriormente aquilo que vão ser os meus gastos. Perdi alguém ou estão todos comigo ainda neste primeiro objetivo? Okay? Disciplina fiscal agregada significa o quê? Se vocês têm o orçamento lá da casa e um de vocês tem o salário e o salário é o orçamento lá da casa, é de que vocês só podem gerir o orçamento dentro daquela disponibilidade. É verdade ou não? Okay? A mesma coisa acontece para os países. Nós não podemos, só podemos fazer planos, só podemos fazer despesas, só podemos definir objetivos para nós dentro daquilo que vão ser as nossas disponibilidades e os nossos recursos. Então é um objetivo muito macro da disciplina fiscal agregada. É aqui que entram a decisão de políticas importantes, política fiscal, política monetária e outras políticas que afetam depois o funcionamento do sistema. Um sistema saudável também é um sistema que permite a alocação estratégica de recursos. Okay? O que é que isso significa? Significa que educação é mais importante que saúde? Infraestruturas é mais importante que educação? A agricultura é mais importante do que estradas? Todos estão a hesitar a responder e todos têm dificuldade até certo ponto em responder. É verdade ou não? Obriga-vos a pensar um pouco, não é? É um bocadinho a questão do ovo e da galinha. Onde é que eu ponho primeiro o dinheiro? Onde é que eu primeiro ponho os recursos, não é? Para gerar os resultados estratégicos positivos que eu pretendo de fazer aquele investimento. É verdade ou não? Estão a entender? Então, a alocação estratégica de recursos já não é sobre como controlar o bolo, é sobre como dividir o bolo. Como é que eu vou dar? Quanto é que eu vou dar à saúde? Quanto é que eu vou dar à educação? Quanto é que eu vou dar às infraestruturas? Aos diferentes setores. Significa que eu tenho que definir critérios de alocação de recursos, tenho que ter um conjunto de instrumentos a funcionar no sistema que permitam definir prioridades. Nós não vamos conseguir ir... Dê-me lá um exemplo. Alguém conhece um objetivo agora já não se chama objetivos do milénio, agora se chama objetivos sustentáveis, não é? Digam-me lá uma meta dos objetivos sustentáveis, ou da Agenda 2030. Por exemplo, ou de um acordo internacional que nós tínhamos subscrito. Na área de saúde, nós comprometemos-nos em gastar 15% do nosso orçamento do Estado no setor de saúde. Ok? E isso na prática não está a acontecer. Isso é uma aspiração, isso é um desejo, não é uma realidade. Okay? É uma indicação estratégica de que nós devemos priorizar a alocação de recursos públicos no setor de saúde. Okay? Mas isso não quer dizer que na prática seja assim. Então este é um segundo objetivo que um sistema saudável de gestão de finanças públicas deve tentar alcançar, que é procurar definir prioridades sobre onde é que eu primeiro vou colocar os recursos para produzir os efeitos que eu necessito para o bom funcionamento do sistema.
Um sistema saudável permite também a prestação de serviços eficiente e eficaz, ok? Já não nos preocupamos com o bolo, já não nos preocupamos com a alocação estratégica dos recursos, as fatias do bolo, preocupamos-nos agora como é que a máquina vai funcionar. Como é que eu, dentro de um Ministério da Saúde, dentro de um hospital, dentro de uma unidade sanitária, vou prestar os serviços ao cidadão com aqueles recursos que me foram alocados. Okay? Estão a perceber a diferença? Então aqui já é um nível de gestão, já é um objetivo mais operacional, em que eu vou estar preocupada a gerir aqueles recursos no dia a dia. Estão a entender estes três objetivos? Okay? Então, um sistema saudável é um sistema que a cada momento, um sistema saudável de finanças públicas, de gestão das finanças públicas, tenta manter o equilíbrio possível e ao máximo destas três variáveis. Okay? Não é fácil, como devem imaginar, pela quantidade de intervenientes que têm que estar envolvidos, pela quantidade de processos, legislação, instituições que estão envolvidas, e pelas diferentes agendas que estão envolvidas. Okay? Temos um sistema de gestão de finanças públicas a funcionar em Moçambique ou não? Existe um sistema de gestão de finanças públicas a funcionar em Moçambique ou não? Estão todos a precisar de café? Existe ou não? Existe. Já temos uma conclusão. Existe. Funciona? Funciona e funciona mal, dizem alguns. E alguém dizia não funciona e alguém diz sim funciona. Então agora vamos tentar chegar a essa conclusão juntos ao longo desta apresentação de como é que nós vamos mudar a resposta a essa pergunta para o fim desta apresentação. Ok? Então, este sistema de gestão de finanças públicas em Moçambique existe? Existe, sim senhora. É um sistema de gestão de finanças públicas bastante moderno. Eu não vou dar uma aula académica a partir daqui no sentido tradicional, porque eu acho que não interessa estar a debitar-vos legislação. Acho que vocês precisam de aprender mais os conceitos, certo? Ok, mas vocês sabem que nós temos uma lei SISTAF, sabem ou não? Que significa Sistema de Administração Financeira do Estado. Essa lei, esse regulamento, não é? Nasceram em 2002, 2004, vieram reformar um sistema que tinha mais de quantos anos? Mais de 100 anos. Veio reformar o antigo regulamento da Fazenda de 1901. Estão a ver a antiguidade do sistema. Okay? Então, nós vínhamos de um sistema em que, por exemplo, há aqui contabilistas na sala, certo? Sabem o que é a partida dobrada? Débito e crédito, certo? Então, o sistema era tão antigo que simplesmente não tinha a partida dobrada. Registava-se a despesa ou a receita e pura e simplesmente não havia o débito e o crédito da operação em diferentes livros, por exemplo, como nós conhecemos no sentido contabilístico. Okay? Estão a acompanhar? Okay. Então veio uma revolução por cima desse regulamento da Fazenda e em 2002, 2004 e anos seguintes tivemos a implementação do SISTAF, o Sistema de Administração Financeira do Estado. Esse sistema de administração financeira do Estado procura trazer um conjunto de atualizações importantes ao funcionamento do sistema. E o sistema, como nós o conhecemos, é baseado neste ciclo orçamental que eu vos apresento aqui. Não sei se vocês têm um apontador. Tem um apontador? Não? Ok. Então, a primeira bolinha azul escuro lá em cima fala da planificação estratégica. Aqui nós já tivemos em Moçambique, alguém se recorda da Agenda 2025? Sim. Recordam-se desse documento? E tivemos, agora já não temos Agenda 2025, ou ainda temos, não sei, é um debate, posso levantar essa pergunta, e temos algumas outras aspirações. Temos agora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e temos então esta área de planificação estratégica. O sistema em Moçambique é caracterizado por um excesso de planos estratégicos, de políticas, de documentos de orientação. Ok? Obrigada. Estamos aqui na planificação estratégica. Então, estava a explicar, em Moçambique,
Nós já tivemos documentos aspiracionais importantes como a Agenda 2025, agora olhamos mais para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, mas para além disso, como é que é a realidade em Moçambique? A realidade de Moçambique é que é um sistema caracterizado por um excesso. Vocês podem criticar-me, okay? Mas esta é a minha avaliação da situação, por um excesso de documentos de política, por documentos de estratégia. Temos estratégias setoriais, okay? Vou dar um exemplo, vocês recordam-se que tínhamos a questão da Revolução Verde, depois tivemos a produção de alimentos, depois tivemos outras políticas a seguir relacionadas com o mesmo tema. Então esta, por exemplo, agora temos um documento estratégico do setor de saúde, mas depois também há um plano estratégico do HIV-Sida e da malária e da tuberculose. Estão a perceber? Temos um excesso. Não sei se isso é uma coisa boa ou negativa, podemos debater, mas aqui o sistema de Moçambique é caracterizado por isso. Para além de esse excesso de documentos estratégicos, temos também a parte política, e aqui a duplicação da palavra, mas em dois sentidos diferentes. Temos a parte política, que é a ação do governo em querer, por via do diploma, por via da imprensa nacional, publica um conjunto de outras políticas, ok? Política para o setor de estradas, para o combate da nutrição ou desnutrição crónica e assim sucessivamente. Então, em Moçambique, a planificação estratégica acontece, existe, mas é caracterizada por este excesso de documentos de estratégia, de documentos de política, setoriais, espaciais. Temos planos de desenvolvimento estratégico distrital, municipal, provincial, nacional, da zona econômica, ok? E assim sucessivamente. E é difícil em qualquer momento saber onde é que eles se encontram, onde é que eles não se encontram e quais são as prioridades que temos que seguir, ok? Esta é a característica de Moçambique. Temos também esta fase de planificação de médio prazo. Funcionou melhor, tem agora algumas deficiências, que é o momento em que pegamos os planos estratégicos, que são as nossas aspirações, e tentamos colocar lá alguns recursos, saber, ok, para eu alcançar esses objetivos do plano estratégico, eu tenho que alocar alguns recursos e vou precisar de fazer isto no médio prazo, nos próximos 3 a 5 anos, quanto é que isto me vai custar? E onde é que eu vou buscar esses recursos? Vou buscar ao vosso bolso, cobrando-vos impostos? Vou estender a mão aos doadores? O que é que eu vou fazer? Okay? É preciso saber como é que vamos cobrir aquelas aspirações. A aspiração pode ser ter taxa zero de mortalidade materno-infantil. É uma boa aspiração. Não deixa de ser uma aspiração até o momento em que eu aloco lá recursos para formar parteiras, para ter partos humanizados, para ter unidades sanitárias no distrito ou nas localidades, para ter casas de mãe-espera. Estão a perceber? Então é preciso converter a aspiração em objetivos mais específicos. E os objetivos mais específicos são alcançados através de fazer a tentativa de transformar as aspirações em metas, vamos dizer, de médio prazo. Então este cenário fiscal de médio prazo existe em Moçambique, já esteve mais robusto, mais bem estabelecido. Hoje em dia continua a ser feito, mas é mais um instrumento de gestão interna do Ministério das Finanças do que um instrumento nosso, da sociedade, para saber qual é o envelope de recursos que o país tem disponível nos próximos anos. Temos depois esta etapa da preparação orçamental, talvez a etapa mais conhecida do sistema de gestão de finanças públicas em Moçambique é esta, e muitas vezes confundida como sendo o sistema de gestão de finanças públicas, que é a etapa de preparar o plano económico e social e o orçamento do Estado. Okay? Todos acompanhamos pelas notícias que através da ida à Assembleia da República da proposta do Governo, é verdade ou não? Em setembro, vocês costumam ver ser noticiado, o Governo depositou, o Governo entregou à Assembleia da República a proposta de Orçamento de Estado e PES, Plano Económico e Social do próximo ano, para os deputados começarem a trabalhar e aprovar. Já ouviram isto, não ouviram? Okay. Muitas vezes pensa-se que preparar o PES e o Orçamento de Estado é o sistema de gestão de finanças públicas. Não é, é uma parte importante, mas não é o sistema. Okay?
Então, isso acontece em Moçambique, é uma parte do sistema que está bastante bem estabelecida por defeito dos atores que estão envolvidos. Como mencionei, o Governo, o Conselho de Ministros, o Ministério das Finanças tem uma prática bem estabelecida em como preparar e entrega à Assembleia da República, que depois vai aprovar ou não essa proposta. Aqui algumas particularidades em Moçambique. Se nós tivéssemos estas etapas da planificação estratégica e do cenário fiscal muito bem consolidadas em Moçambique, a preparação orçamental seria um exercício muito matemático e simples. Okay? Aqui, na planificação estratégica, eu diria, o meu objetivo é 0% de óbitos materno-infantis no ano de 2030. E aqui eu diria, no cenário fiscal, que para alcançar esses 0 óbitos, no ano de 2020, eu vou formar 50 mil parteiras. Vou equipar 300 mil unidades sanitárias com X equipamentos. Estão a perceber? E diria, vou conseguir, para formar as parteiras, vou formá-las no ano 1, mas a sua ação só vai ser sentida no ano 2, no ano 3. Estão a perceber? Estão a acompanhar ou não? Então, chegaríamos aqui à preparação orçamental e seria só detalhar aquilo que o cenário fiscal teria indicado, ok? Na prática, não é isso que se verifica, ok? Porque o envelope de recursos que é determinado no cenário fiscal acaba por ser ignorado no momento da preparação orçamental. E temos 2 tipos de preparação orçamental. O orçamento de base zero, que ainda é usado, infelizmente ainda é usado. Todos sabem o que é um orçamento de base zero? Okay? O orçamento incremental, outra maneira de dizer a mesma coisa, não é? Ou seja, o que é que isso quer dizer? É aquela maneira muito moçambicana e tradicional de fazer as coisas que é, o meu orçamento este ano foi 100, para o ano eu vou pedir 100 mais 15, ou 100 mais 10. Estão a perceber? Porque há inflação, os preços vão subir, então a pessoa tenta adivinhar, então vai pedir 100 mais 10. Mas é essa a forma correta de fazer? Não, na realidade deveríamos o quê? Dizer, eu tenho disponível 200, que é o que o cenário fiscal me indicou que estaria disponível, agora eu tenho aqui um plano com prioridades e vou tentar organizar essas prioridades de acordo com o valor de 200 que está disponível. Estão a perceber? Significa o quê? Uma planificação com base em resultados, uma orçamentação com base em objetivos, com base em desempenho, okay? Que não é o caso em Moçambique, está bem? E tudo isto que eu estou a dizer são também provocações para ver se vocês reagem, se concordam ou discordam. Okay? E depois temos outra particularidade desta etapa do sistema em Moçambique. O Plano Económico e Social é um documento e o Orçamento do Estado é um outro documento. Okay? São marido e mulher, mas vivem em casas separadas. E o Orçamento do Estado, quando sai da Assembleia da República, é convertido numa lei do Orçamento do Estado. É obrigatória, é vinculativa, ok? Agora, o PES entra como plano, sai como plano e nunca fica ligado, preso àquele orçamento do Estado. Estão a perceber? Então, quando acontece reunião lá no distrito, no município, na província, e nós já assistimos a isso, muitos de nós, e chamam-se o diretor provincial da Agricultura e diga, diretor, estamos a preparar o informe, vem o chefe de Estado, ou vem o ministro, ou vem alguém importante visitar aqui a província. Quantos quilos de arroz ou quantas toneladas de arroz fez? E o diretor provincial vai dizer 25. Não. Mas porquê 25? Porque é o que está no plano e é isso que orçamentamos. E o governador diz, não coloco 25, ponha 50. Porque eu tenho que mostrar o meu desempenho, ok? E ninguém vai verificar se há recursos para fazer os 50, se os 50 de facto foram feitos. Estão a perceber? Então ou não? Ok? A preparação orçamental. Então, passamos de ter aspirações, passamos de ter metas e depois passamos a alocar alguns recursos a algumas das metas para poder implementar essas metas. O que é preciso fazer? É preciso que o sistema tenha um conjunto de checks and balances, de controlos, que permitam agora o quê? Recolher, arrecadar a receita e pagar a despesa. Okay? E entramos na etapa da execução orçamental. O que é importante aqui? E o sistema tem em Moçambique? Tem controle interno? Tem, sim senhora.
Okay? Se estão familiarizados com a lei e o regulamento do SISTAF, e estão familiarizados com todo o conjunto de legislação que o país tem, conhecem os macroprocessos, os processos, os regulamentos, os manuais, a tecnologia que existe. Qual é a tecnologia que existe em Moçambique? O SISTAF, já ouviram falar? Existem os sistemas do Banco Central, existem algum software específico no Tesouro, existe algum software específico em diferentes instituições à volta do mundo das finanças. A tecnologia, ok? Existem regulamentos que também são importantes, que ouvimos falar mais frequentemente. O regulamento de procurement, aquisição de bens do Estado, bens e serviços pelo Estado. É verdade ou não? Tudo isso funciona dentro desta etapa da execução orçamental. Todos os controlos de diferentes níveis que precisam de existir para me permitir cobrar receita e pagar a despesa. Okay? E temos então esta etapa mais final, que uma acompanha a outra, da auditoria externa e do escrutínio parlamentar. Também etapas existentes em Moçambique. A auditoria externa, o papel é feito pelo chamado Tribunal Administrativo. Nós herdamos um sistema de matriz portuguesa, matriz francesa, em que temos um tribunal administrativo como uma entidade independente, ainda que nomeada pelo PR, é uma entidade independente e externa à Assembleia da República, cujo principal cliente é a Assembleia da República. Eles esquecem-se disso, mas é a realidade. Okay? Então, o papel do Tribunal Administrativo é de funcionar como auditor externo, independente, sobre a ação do Estado, visível através dos seus planos e dos seus orçamentos. Então é o Tribunal Administrativo que tem a obrigação de rever os gastos do Estado. Em Moçambique, por termos essa história, essa matriz colonial portuguesa, francesa, nós temos a obrigação de fazer essa revisão em 3 momentos. E já devem ter ouvido essa expressão. A verificação, o visto prévio, concomitante e sucessivo da despesa. Já ouviram esta expressão ou não? Nós temos que verificar antes, durante e após a realização da despesa. Aqui o sistema não funciona como deveria. Fazemos o visto prévio nos processos de procurement, sim, em alguns. Fazemos visto prévio em outros processos do Estado. O Dias perguntava-me, a apresentação é para motivar a discussão sobre a questão das dívidas ocultas. Ok, eu disse, vamos tentar, não sei se vou conseguir, mas esta é uma questão importante. Porquê que processos como contração de dívida pública não passam pela revisão do Tribunal Administrativo, ou não passaram, ou passaram mal? O que é que aconteceu? Há muitas perspectivas sobre o mesmo problema. Okay? O que é que significa, durante a execução da despesa, ter controlos que permitam ao Tribunal, é como estarem a passar no sinal vermelho, não é? Se vocês, o sinal está verde, ainda podem passar. O sinal está amarelo, vão passar com perigo. É verdade ou não? Há riscos. Os riscos são, alguém vai bater, alguém vem no sentido contrário, e para vocês gerirem esses riscos, o que é que vocês fazem? Ou não avançam, ou avançam muito rápido, ou fazem qualquer uma das coisas e fazem o seguro. É verdade ou não? Então o papel do Tribunal Administrativo é tentar dizer, ok, o Estado tem seguros suficientes para cobrir os seus riscos, e como é que isso vai funcionar? Okay? O escrutínio parlamentar é o cliente do Tribunal Administrativo, que é a Assembleia da República, recebe o relatório e parecer da Conta Geral do Estado. É uma limitação em Moçambique, porque só recebe o relatório e parecer da Conta Geral do Estado, não recebe, como noutras jurisdições, de todas as entidades do Estado, recebe apenas do Estado como um todo, e uma amostra é auditada, ok? E então, aí o que é que acontece? Envia o relatório para o Tribunal Administrativo, para a Assembleia da República, que por sua vez analisa. Outra particularidade do ciclo, e eu tentei simplificar, não pus aqui muitos desenhos, que é, o ciclo não acontece de janeiro a dezembro, ok? O nosso ano económico, o nosso ano civil é de janeiro a dezembro, é verdade ou não? É verdade ou não? Ok, é. E neste momento estamos em que altura do ano? Estamos em maio, não é? O que é que está a acontecer neste momento em termos do sistema de gestão de finanças públicas do nosso país? Nós lá nas finanças estamos a fechar as contas do ano passado, do ano de 2018, estamos a preparar, fechar a Conta Geral do Estado, que vamos enviar ao Tribunal Administrativo para auditoria, ok? O que é que está a ser feito? Nós lá nas finanças já estamos preocupados com o ano seguinte
e estamos a começar a produzir as circulares de preparação do Orçamento do Estado e Plano Económico e Social do ano de 2020. Estamos preocupados em fazer o cenário fiscal dos próximos 3 anos ou fechar o cenário fiscal, ok? Então, o ano económico não coincide com o funcionamento do sistema de gestão de finanças públicas. Isso traz uma camada adicional de desafios e oportunidades ao funcionamento do sistema, ok? Perdi alguém? Estamos todos juntos até aqui? Ok? Então é isto. O sistema de gestão de finanças públicas em Moçambique é um sistema muito denso. Okay? Não é complexo, mas é complicado. Okay? Se eu dissesse que é complexo, eu estaria a dar-vos uma dica de que as soluções seriam muito difíceis. Mas eu estou a dizer, é um sistema denso, complicado, mas não é complexo. Significa que existem soluções. Há desafios, mas existem soluções tangíveis que nós possamos alcançar. E é um sistema denso porquê? Por causa disso que eu fui mencionando e que fiz aqui um resumo. Todo o conjunto de legislação. Lei do SISTAF, regulamento do SISTAF, regulamento do procurement, regulamento das parcerias público-privadas, lei de empresas públicas que temos agora. Depois as leis têm que ser reguladas, não são reguladas a tempo e horas. Depois ficamos com lei sem regulamento, ficamos regulamento sem manual, ou às vezes ficamos com regulamento sem procedimento. Temos todo um conjunto de diplomas ministeriais, temos decretos ministeriais, temos manuais, circulares de preparação, circulares disto, circular daquilo. Então estão a perceber? É muita orientação. Lembram-se daquilo que de eu ter dito que temos um excesso de planificação estratégica no nosso país? Também temos um excesso de regulação. Se isso é bom ou mau, acho que o sistema está-nos a mostrar que é mau. Podemos debater. Okay? Ou podemos debater que é mau porque as pessoas não os utilizam. As pessoas que manipulam o sistema não estão a cumprir. Essa é outra perspectiva do mesmo debate. Mas é um sistema altamente regulado. Não há falta de legislação, até há excesso. O que falta é cumprirmos na íntegra com aquilo que está legislado. Okay? É um sistema com muitos atores. É denso, estão a ver? Estamos a sair daqui da legislação e estamos rodeados por esses atores. Temos Conselho de Ministros, temos o Conselho Económico dentro do Conselho de Ministros. Temos o Ministério das Finanças, que era o Ministério do Plano e Desenvolvimento e Ministério de Finanças como entidades separadas, que já estiveram separadas, foram fundidas, já foram separadas e foram recentemente fundidas outra vez. Okay? Este é um aspecto muito importante que eu quero sublinhar. Okay? Os gestores do sistema de gestão de finanças públicas, os principais gestores, não têm estabilidade organizacional nem clareza dos seus papéis e responsabilidades, porque estão sempre a sofrer alterações organizacionais importantes. Okay? E isto porquê? Porque existe literatura que diz que quando se reforma, o mais importante não é só definir o que é que as áreas de reforma e como se vai reformar, mas mais importante é considerar as pessoas que vão reformar, as pessoas que vão manipular o sistema para reformar. Okay? E se não tratarmos desse aspecto mais soft, que para mim não tem nada de soft, até é um aspecto bastante importante, se não tratarmos desse aspecto, o sistema vai continuar, por mais bonito, por mais inovador, por mais revolucionário que ele seja, ele nunca vai funcionar. Okay? Nós temos aqui esta questão do Ministério das Finanças, sei que tem, vocês sabem, eu sei que tem várias direções nacionais, Contabilidade Pública, Tesouro, Património do Estado, tem o CETSIF, que é o Centro de Desenvolvimento das Aplicações, tem mais, ajudem-me, estou a esquecer direções, mais direções nacionais, e sei que recentemente criaram a Direção de Risco e de Monitoria e Avaliação. Temos os Ministérios Setoriais de Saúde, Educação, Agricultura, temos os parceiros de cooperação, unilaterais, multilaterais, independente de estarem fisicamente presentes dentro do orçamento do Estado ou não, têm um papel importante no funcionamento do sistema, veja-se o caso do Fundo Monetário e outras instituições. Chamo aqui a atenção o Banco de Moçambique, o INE, ok? São aspectos do sistema, atores do sistema que também não contribuem para um funcionamento a 100% do sistema. Um país que tem 3 números de referência de PIB, alguma coisa não está bem. Okay? Tem um PIB que é anunciado pelo INE, tem um PIB que é anunciado pelas finanças, tem um PIB que é anunciado pelo banco.
E ainda tem o PIB dos doadores, pelo fundo. Okay? Temos um conjunto de documentos, é um sistema caracterizado por ter um excesso de documentos, plano quinquenal do governo, cenário fiscal, PES, orçamento de Estado, temos documento de fundamentação ainda na altura da Assembleia, temos relatórios de execução orçamental, temos a Conta Geral do Estado, relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado e muitos outros documentos. Temos a tecnologia, temos o ICISTAF com desenvolvimento modular. Imaginem nós, o país mais pobre do mundo, ou um dos países mais pobres do mundo, decidimos que temos capacidade para desenvolver dentro de casa, com recursos humanos moçambicanos, a tecnologia para fazer funcionar o sistema. E decidimos, em vez de ir comprar um pacote já existente e adaptar, decidimos desenvolver nós os sistemas, os módulos, o módulo de elaboração orçamental, execução orçamental e outros, ok? Também estou a criar uma provocação para o debate. Precisamos das máquinas, precisamos de ter computadores em todo o lado, precisamos de desmaterializar processos, precisamos de assegurar acessibilidade. Ministérios que não conseguem pagar a conta da luz vão conseguir pagar a conta da internet num país em que o custo de internet é dos mais altos do mundo, ok? Questões como essas afetam o funcionamento do sistema e estão a afetar o funcionamento do sistema. Aspectos transversais, aquele que já mencionei do excesso de políticas, a ajuda externa e a modalidade a modalidade escolhida pelos parceiros para canalizar a ajuda externa ao sistema do país, apoio direto ao orçamento que morreu e que nunca mais provavelmente vai voltar, outra provocação para vocês, okay? Fundos comuns, okay? Apoio às empresas públicas, há várias modalidades, como é que isso funciona. A questão do papel das organizações da sociedade civil no funcionamento do sistema também é um aspecto importante. Okay? Então estão a ver, existe um sistema de gestão de finanças públicas em Moçambique, é bastante denso, é bastante robusto, é complicado, mas não é complexo. Okay? A pergunta específica que me fez o Dias é, mas com tudo isso existe controlo no e sobre o sistema? Há mecanismos de controlo? Há formas de controlar o funcionamento do sistema? Há, sim senhora. Agora, se eles estão a funcionar como deveriam, é o debate. Okay? Nós temos um nível de controle interno, okay? E aí temos o papel do controle interno puro, duro, que é os procedimentos dentro das instituições, a aplicação da legislação. Temos o controle interno através da Inspeção Geral de Finanças, que é uma entidade do Ministério das Finanças independente dos ministérios setoriais, que tem a obrigação de trabalhar junto dos ministérios setoriais para os controlar, okay? Para prevenir que quando vier o Tribunal Administrativo haja questões, okay? E temos as próprias inspeções setoriais dentro dos ministérios. Essas inspeções setoriais tradicionalmente preocupam-se mais com a prestação de serviços e menos com o desempenho financeiro, okay? Mas deveriam fazer ambas as coisas. Mas essas instituições existem. Okay? Temos os controles externos, temos o Tribunal Administrativo, que já mencionamos, temos as Assembleias Provinciais e Municipais, não vou entrar no debate, mas vou mencionar que temos, e foram aprovadas e estão a funcionar, Assembleias Provinciais por esse país fora, com as respectivas comissões de plano e orçamento, que é uma particularidade em Moçambique. Nós só temos uma particularidade, mercê dos recursos que temos, portanto bastante aceitável para a nossa realidade, em que só temos uma comissão parlamentar que trata quer do orçamento, quer da auditoria. Noutros países e noutros modelos há uma comissão do orçamento e há uma comissão da auditoria em separado. Okay? No nosso caso existe apenas uma. Existe a própria Assembleia da República, por via dessa comissão e outras comissões. Existem também, e isto é uma provocação, outros mecanismos de controle sobre o sistema. E aqui, de propósito para a discussão hoje, externos e independentes. Porque será que estes externos em Moçambique são verdadeiramente independentes? E voltando a ter como pano de fundo a questão da dívida pública? Então eu quis lançar a provocação e deixei os externos e trouxe os independentes. Quem são os independentes? Somos nós, os cidadãos, que pagamos impostos, representados individualmente, por nós próprios, ou representados através de organizações da sociedade civil. Aqui em Moçambique temos o Fórum de Monitoria do Orçamento e temos um conjunto de outras plataformas que procuram advocar sobre aspectos do sistema de gestão de finanças públicas. Temos os parceiros de cooperação, unilaterais e multilaterais,
que são até certo ponto independentes, podemos debater, e temos também iniciativas internacionais, acordos internacionais que nós ratificamos, assinamos, ratificamos e estamos comprometidos em tentar implementar, ok? Mede-se o desempenho do sistema. Para a Mariam poder estar a dizer as coisas que está a dizer, há alguém que está a medir o desempenho do sistema de forma regular para saber se o sistema está a funcionar bem, mal, onde é que estão as oportunidades de melhoria? Sim. Existe mede-se o desempenho do sistema. Em Moçambique é feito através por recurso à metodologia PEFA, Public Expenditure and Financial Accountability, uma metodologia internacionalmente aceita, que transforma aquele ciclo do orçamento que estávamos a ver aqui num conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos que pode ser medido o progresso ao longo do tempo, ok? Está aqui, a avaliação foi feita, eu só trouxe as últimas duas, a avaliação feita em 2010, foi repetida depois em 2015 e é possível ver se há áreas de progresso, retrocesso, manutenção, etc. E os indicadores estão espalhados por volta do ciclo orçamental. O quadro do PEFA foi reformado, temos hoje um novo quadro PEFA de 2016, portanto este é um ano de avaliação PEFA para Moçambique. Quando aplicarmos a avaliação, ela não será necessariamente comparada com as anteriores, mas haverá alguns pontos de contacto. O que é que as avaliações nos têm mostrado? Que somos muito bons a fazer o orçamento do Estado e somos muito fracos a fazer todas as outras demais áreas do sistema de gestão de finanças públicas, ok? Não sei se estão a perceber a mensagem, tá? Então, os três. Okay? Desafios existem em todas as áreas do sistema. Ou seja, nós concentramos no orçamento. Nós queremos um orçamento do Estado que é credível, fiável. Mas para fazer isso temos que ter previsibilidade e controle na execução dessas despesas. E temos que ter todas estas outras áreas a funcionar, incluindo o aspecto da transparência. Okay? Então, mas todos os desafios que nós temos para Moçambique estão bem identificados e estão documentados. Eu não estou a trazer novidade, não é a Mariam, por sua opinião própria, que decidiu classificar o sistema como bom, ou mau, ou médio. Não sei se estou a perceber. Existem avaliações, metodologias, instrumentos que podem ser aplicados às várias etapas do ciclo orçamental, desde o Public Expenditure Review e assim sucessivamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas para Moçambique temos a sorte ou o azar, por sermos quem somos, em que todos estes relatórios e todas estas análises existem e atualizadas, ok? Então é sentar e pegar nesses documentos e fazer, que é o que eu fiz, fazer o mapeamento, dar a visão do sistema, onde é que o sistema é forte, fraco, quais são as recomendações para melhorar. Então eu não estou a trazer-vos nenhuma bola mágica para resolver. Já está documentado como é que se tem que resolver, ok? Tem que se resolver por diferentes vias. Aprovar nova legislação, reformar as instituições, capacitar as pessoas, modernizar os sistemas informáticos, criar controlos no sistema informático, formar as pessoas para manipular o sistema informático, implementar a conta única do Tesouro, fortalecer o sistema de controle das contas do Banco Central em relação à conta única do Tesouro. Tudo isso está mapeado. É preciso uma lei de empresas públicas, é preciso um IGEP mais forte, uma Direção Nacional do Tesouro que não tenha conflito de interesse com o papel do IGEP. Tudo isso está identificado e mapeado, ok? Mas existem oportunidades, existem muitos problemas, mas isso é bom. Na vida de qualquer pessoa normalmente há mais problemas que mar de rosas, que soluções, não é verdade? Significa que vocês estão a crescer, significa que estão a ficar maduros, que estão a passar em diferentes etapas da vossa vida. Então esses problemas têm que ser vistos como um aspecto positivo. Não são problemas, é a nossa vida. Sou eu como pessoa, eu como país que estou a desenvolver, então tenho dores de crescimento. O meu filho, quando diz estou cheio de problemas de filho, não, são dores de crescimento. Okay? Quando ele queixa demais, eu dou-lhe um paracetamol, deixo ele acalmar e depois agora vamos lá conversar, okay? Então é a mesma coisa com o país, temos dores de crescimento. É bom, os ossos estão a tentar crescer, estamos a ganhar altura, etc. Okay? Então significa que há oportunidades. Então há oportunidades, quais são essas oportunidades? Setor público, o que é que isso significa? De uma vez por todas definir o que é público e o que é esfera privada, ok? Temos visto muita promiscuidade entre o que é público, quase público, privado, quase privado, o que é público-privado. Estão a perceber? Muitos dos problemas que temos
são por causa disso uma não clara definição do que é setor público, o que é setor empresarial do Estado, o que não é, ok? Qual é a outra oportunidade? Temos aí, com todos os, perdoem-me a expressão, com todos os defeitos, estamos a avançar com o processo de descentralização fiscal. Estávamos a viver um ambiente de desconcentração orçamental, estamos a ser empurrados por vício de lei para um processo de descentralização fiscal. Em algum momento isso vai ter que ser acelerado, nova legislação vai ser aprovada. Então vamos passar de ter um orçamento de nível central, provincial e distrital para ter orçamentos de governo local, governo subnacional e governo nacional. Significa que vamos a passar a ter sistemas de gestão de finanças públicas, não um único, mas um sistema próprio do governo local, um sistema próprio do governo subnacional e um próprio do governo nacional, que será uma adaptação daquilo que eu vos apresentei. Como é que vai funcionar? Okay? O debate não se esgota aqui. Okay? E temos estes dois aspectos. Estão a ver a mão do computador, a mão virtual com a mão física, que estão a fechar lá o negócio. Okay? Vocês leem no jornal. Foi julgado fulano, foi julgado cicrano, porque contornou a password lá no Sistaf, porque dois agentes decidiram sentar, beber umas cervejas lá na barraca, trocaram password e foram manipular o sistema. A culpa é do sistema ou das pessoas? Eu não tenho resposta. Okay? Mas significa o quê? A tecnologia tem que trabalhar a nosso favor e não contra nós. É um aspecto. Vamos só ter mecanismos de controle, de auditoria externa às pessoas e às suas ações, ou vamos também ter auditorias tecnológicas aos sistemas? Que no Sistaf, no CETCIF, se fazem auditorias ao sistema, ok? Temos que aumentar o escopo disso. Eu vejo funcionários públicos a trocarem documentação de despesa por via do WhatsApp. Eu acho isso brilhante. Se isso acelera o processo de execução da despesa, e eles não estão a fazer nada de mal, usar a tecnologia a nosso favor é brilhante. Ela está lá para nos facilitar a vida. Agora, como é que eu, como Estado, vou reconhecer que o WhatsApp é um instrumento de trabalho agora? É verdade ou não? E como é que isso vai ser verificado pelos auditores? Okay? E, finalmente, as pessoas, de todas as formas, tamanhos, feitios, cores, géneros, são as pessoas que estão por trás dos sistemas. E se há alguma coisa que ficou claro para nós, é de que os sistemas falham porque as pessoas manipulam o sistema a seu favor, a favor de terceiros, com diferentes agendas e sem querer entrar nos detalhes do que aconteceu, porque o Dias provocou-me para falar sobre a questão das dívidas, mas não vou falar delas diretamente. O que aconteceu é um problema de pessoas que se organizaram para manipular o sistema. Basicamente é isso que nós vimos. Não é porque o sistema não seja robusto, é porque o sistema é robusto, tem pontos fortes, tem pontos fracos, mas as pessoas que estão por detrás decidiram organizar-se de tal forma para tirar vantagem dos pontos fracos. Significa que uma pessoa sozinha não consegue manipular o sistema, mas um conjunto delas conseguem, sim senhor. Ok? Pronto, e com isto agradeço. Deixo-vos aqui a minha informação. A MB Consulting e a Academia de Gestão e Finanças Públicas são duas instituições moçambicanas, a 300% moçambicanas, nasceram em 2010, a operar aqui no mercado. Somos uma das primeiras empresas moçambicanas certificadas pela qualidade, pela ISO. Não vale de nada porque não temos mais trabalho por causa disso, temos um custo. Somos uma empresa made in Moçambique, acarinhamos e desenvolvemos talentos moçambicanos. Estou a ver alguns deles, como o Arsénio e o Paulo aqui na sala, que foram formados nas nossas fileiras. Okay? E fomos em 2 anos consecutivos, quando decidimos concorrer, estivemos nas 100 melhores PMEs, no ranking das 100 melhores PMEs. E gostava daqui de dizer, para o sistema de gestão de finanças públicas funcionar, o ambiente de negócios do país também tem que funcionar. E chamar a atenção a esse aspecto do ambiente de negócios. Então, nós falamos dos aspectos mais técnicos do sistema, mas há outros aspectos à volta, como o ambiente de negócios, o doing business, que são igualmente importantes. Okay? Em relação à questão das receitas próprias, acho que se refere não tanto às receitas próprias, que são geradas pela cobrança de serviços públicos, mas pelas novas fontes de receita que temos no país. Receitas próprias, na nossa linguagem de finanças públicas, são aquelas receitas próprias que se cobram pelas instituições, pelos serviços
que as instituições prestam. Por exemplo, a taxa do medicamento, que é uma receita própria a nível da unidade sanitária. Não mencionei, mas são uma fonte importante de receita do bolo de receitas do Estado. Nós temos receitas fiscais, receitas não fiscais. Dentro das receitas não fiscais, temos as chamadas receitas próprias e receitas consignadas. Temos agora, recentemente, ligadas às receitas fiscais, novas fontes de receita, taxas de prospecção, taxas de exploração de recursos naturais. Acredito que se estivesse a referir a essas questões de novas fontes de receita e não tanto a questão da capacidade de cobrarmos pelos serviços que o Estado tem que prestar ao nível da educação ou da saúde. Esse aspecto é um aspecto interessante, porque falhando o instrumento do cenário fiscal, falha a capacidade que o Estado tem de prever como é que vão ter, que entradas é que vai ter, em que volumes é que vai ter e para onde é que vai ser canalizado. É um debate importante e necessário, até porque tivemos em anos como em 2004, cobrança de taxas de concessão que foram colocadas em contas bancárias fora do sistema. Lembro-me o caso da Vale do Rio Doce, quando a Vale do Rio Doce pagou a sua taxa de prospecção para o carvão, foi colocado esse valor e acordou-se entre todos os atores relevantes que seria colocado numa conta bancária à parte fora do sistema e que iria alimentar o sistema do orçamento do Estado conforme a necessidade advisse. Um mecanismo completamente não transparente e que não nos permite a nós saber que despesa é que vai ser comprada com aqueles recursos. Portanto, todo esse debate é necessário, acredito que não vamos esgotá-lo aqui hoje. Mas sim, o orçamento tem um lado da despesa, tem um lado da receita igualmente importante. Entra também aí o debate de como é que nós vamos gerir essas receitas. Vamos estabelecer um fundo soberano, que tipo de fundo soberano, então é todo um debate que não se esgota. Em relação à questão do papel do Judiciário no processo orçamental, a questão do Tribunal Administrativo estar organizado em 3 secções, a questão dos atrasos, etc. E que prende com a pergunta do outro colega se não deveríamos transformar já o Tribunal Administrativo num Tribunal de Contas. Aqui há 2 aspectos para a mesma questão. Nós temos uma tendência de que se a lei diz que é branco, nós dizemos que é branco. E não temos capacidade não somos flexíveis o suficiente para entender que se a lei diz que é branco, é qualquer tonalidade naquele intervalo, ok? É claro que não é, e que é uma tonalidade, não sei se eu me faço entender. O que é que eu quero dizer? Tem 2 aspectos para a mesma questão. Se transformarmos o Tribunal Administrativo num Tribunal de Contas e ele continuar a agir como ele age atualmente, fazer essa alteração apenas de forma e não de conteúdo, não vai servir de nada. Portanto, se transformarmos o Tribunal apenas de forma e não de conteúdo, as questões do atraso, por exemplo, nós neste momento estamos a levar à Assembleia da República o parecer da Conta Geral do Estado de 2017. Estamos com 2 anos de atraso na verificação das contas do Estado. E as recomendações que hão de vir, que só virão no final do ano da própria Assembleia da República para melhorar o ciclo orçamental, só vai produzir efeitos daqui a 2 anos. A primeira coisa a fazer é, se é Tribunal Administrativo, se é Tribunal de Contas ou se é a forma que for definida, o que importa é que o conteúdo esteja a funcionar, independente da forma. Se vamos avançar para o Tribunal de Contas, eu sou a favor de se avançar pessoalmente, tecnicamente, preferia ver o modelo de ter o Tribunal de Contas individualizado. Nesta transformação recente que aconteceu na legislação de transformar o Tribunal Administrativo num Tribunal Supremo, ele apenas sublinha a necessidade de termos o Tribunal de Contas também estabelecido como Tribunal de Contas. Mas há várias questões subjacentes, o debate não é tão simples assim. Depois temos agora representações do Tribunal ao nível das províncias como preparação do processo de descentralização. Então isso também é outra dimensão do mesmo problema. Então, se vamos continuar com 3 secções, se mantemos um Tribunal de Contas apenas, eu continuo a achar que a forma é menos importante que o conteúdo, no sentido em que, para mim o Tribunal tem que, seja a secção, seja o Tribunal, tem que auditar 100% da despesa e dentro de um calendário fazível, que ainda seja útil para o escrutínio externo do Parlamento e ainda útil para influenciar a execução pelo Executivo. Agora, se quem vai assinar com o nome do Tribunal de Contas ou a terceira secção, já me diz menos importância a mim.
mas acho que é um debate importante e necessário. Em relação a esta questão o Tribunal tem esta particularidade ao trabalhar não trabalhar como Tribunal de Contas e trabalhar com as 3 secções, que se diz que é uma grande vantagem, na prática não se verifica, pode sancionar quando audita, quando verifica, pode multar, pode emitir uma multa ou uma sanção quando identifica a infração. É uma grande vantagem do nosso sistema, mas nós não tiramos proveito a 100% dessa vantagem do sistema, okay? Porque politizamos depois as consequências. Esse é um outro aspecto que deve ser explorado e, a meu ver, mal aproveitado dentro do sistema. A questão dos parceiros de cooperação, acho que não vamos entrar em debate académico se são parceiros de cooperação, se são doadores, se são parceiros de desenvolvimento, se são parceiros de apoio programático, se são filantrópicos, se são apoio ao investimento externo. Há todo um conjunto de expressões que poderíamos usar do ponto de vista académico para chegar ao ponto. A minha apresentação foi feita no sentido de usarmos a mesma linguagem e entendermos o que se estava a dizer e entender a tradição em Moçambique de ter parceiros de cooperação que colocam os recursos do seu orçamento do Estado dentro do orçamento do Estado de Moçambique. E foi nessa perspectiva que explorei. Mas sim, não há bela sem senão, os contributos não são feitos porque nós somos bonitos ou porque simplesmente com o objetivo de agradar e de dar uma esmola. Há sempre o reverso da medalha e na ajuda para o desenvolvimento isso está a ser debatido. O que notamos, no entanto, é uma viragem a 200%, se não a 300 ou a 500, da postura dos parceiros em dizer que agora não damos ajuda para o desenvolvimento, agora damos sim ajuda para desenvolver as relações de comércio entre os nossos países e as relações de investimento dos nossos países. A outra grande novidade em termos de linguagem dos parceiros é nós já não ajudamos, não pomos dinheiro dentro do orçamento, mas vamos desenvolver empreendedores no vosso país. E esse é todo um outro debate que precisa de ser aberto sobre o que é isso de ser empreendedor e o que é isso de apoiar empreendedorismo e criar emprego e desenvolver o setor privado. Se não se desenvolver a parte pública e agora se redirecionar os recursos para a parte privada, por milagre os problemas são resolvidos? Parece-me que não. Em relação a essa pergunta sobre casar o plano económico e social e o orçamento do Estado, a solução está lá, já foi tentada, falhou, tem que ser revisitada e melhorada. E tem várias dimensões. Um é alterarmos a legislação e transformarmos que temos a lei do orçamento do Estado, a lei de plano e orçamento do Estado, em que o item 1, salário dos professores, salário dos médicos, tem 50, tu tens o plano com a lista dos 50, que sabes que estás a pagar, e ligas a receita para a despesa com o plano. Sabes que tens que reformar 50, quais são os 50 que vais reformar? Quais são os 25 que vais promover? Quais são os 30 que vais contratar? E transformar isso na matriz orçamental muito ligada. Como é que se faz isso? Se faz através da utilização do classificador programático e da utilização do classificador funcional. São formas de ligar aquilo que são os documentos de plano com os documentos de orçamento. Em Moçambique isso já foi tentado e está a falhar. O classificador funcional é um classificador COFOG, portanto é um classificador determinado pelo Fundo Monetário, dentro dos padrões do Fundo Monetário, em que diz que o Governo tem 10 principais funções do Governo para prestar e diz muito genericamente saúde, educação, obras públicas, etc. E depois tem subfunções, educação primária, secundária, alfabetização e assim sucessivamente. Essa é uma forma de ligar planos e orçamentos, porque para alcançar a educação primária tem que ter os professores, tem que ter as salas, tem que ter os materiais, tem que ter tudo isso. Outra forma é usar a classificação programática. No nosso caso, nós tentamos fazer tudo isso em simultâneo, tentamos introduzir o cenário fiscal em conjunto com a classificação programática e, naturalmente, como estávamos mal preparados, falhamos ou não conseguimos fazer isso a 100%. Mas já tentámos, ouvimos experiências de outros países, Maurícias, Seychelles, África do Sul, já avançaram bastante nesse sentido e temos boas experiências de como é que se faz. O problema é que nós tentamos fazer isso também para agradar o doador, porque era uma exigência de alguns parceiros do apoio programático, dos famosos G19 na altura,
e era um indicador do PAF, da matriz de avaliação de desempenho entre parceiros e governo, e então nós fomos a correr praticar a lista, para cumprir o requisito da lista sem fazer o conteúdo novamente. Mas as soluções existem, técnicas e políticas. Tem que se começar a fazer com cabeça, tronco e membros até o fim. Okay? E tem que se também estar disponível para assumir a alocação de recursos por fórmulas. Quando os professores do ensino primário, os professores do ensino secundário, em muitos casos são os mesmos. E usam a mesma sala de aula. De manhã dão aulas a um turno e à tarde dão aulas a outro turno. Então isto requer sistemas muito sofisticados de quantificação, de recolha de informação que nós também ainda não temos. Por outro lado, o funcionário que senta no Ministério da Educação trabalha para todos os níveis de educação. Como é que vamos distribuir o custo dele, o tempo dele, por esses níveis de educação? A mesma se aplicaria na saúde. Então é preciso trabalhar esses aspectos, okay? Mas é possível. Em relação à questão da consolidação do sistema, se é uma questão de atitude, se é uma questão de sistema e que medidas. O problema, eu acho que é um problema misto. O sistema de gestão de finanças públicas, com aquelas componentes todas de legislação, de atores, de processos, de tecnologia, etc., nós apressamos-nos, e bem ou mal, podemos julgar, a iniciar um conjunto de reformas. Iniciamos as reformas sem medir as consequências do que é que essas reformas significam para nós. Quanto é que custa sermos nós próprios a desenvolvermos o ICISTAF? Quantos anos isso nos vai demorar a desenvolver, ao invés de usarmos uma solução já existente e testada noutros países, que pode ser adaptada para a nossa realidade? Okay? O problema tem a ver com aspectos técnicos, é que começamos muita coisa e depois não terminamos. Começamos a classificação programática, não terminamos. Começamos o cenário fiscal, abandonamos. Aprovamos legislação que não seguimos, e assim sucessivamente. Então eu acho que é preciso fazer o estoque e dizer, epá, nestas áreas todas, por área do ciclo orçamental, o que é que iniciamos, onde é que estamos, quais são os desafios. Há reformas que demoram 25 anos porque estão ligadas às pessoas por detrás dos processos. Há outras que só demoram 1 ano ou 5 anos porque têm a ver com uma tecnologia. Então acho que é preciso separar as questões e temos questões de várias naturezas. Também temos a questão das atitudes. Em relação à questão da dívida, acho que sim, que mostra que é um problema de atitudes. E novamente, porque nós dizemos que está escrito que é branco, mas há bocado alguém perguntava como é que é a prestação de contas dos deputados aos cidadãos, ou quando alguém falava sobre como é que o executivo instrumentaliza os poderes. Eu acho que nós todos, como pessoas, como cidadãos, como pessoas humanas, temos aquilo que é o nosso bom julgamento. Aquilo que nós sabemos que é correto e aquilo que nós sabemos que é incorreto. O problema é que o nosso correto é afetado ou pela filiação partidária, pelo ganho do estômago, que alguém mencionava, por um conjunto de outros fatores. Então isso não nos permite avançar com a melhoria do sistema. Por outro lado, temos também a gestão política da parte técnica. O Ministério de Economia e Finanças, que é um Ministério de Gestão, deveria ter autonomia para avançar com estas reformas sem estar à espera do aval político. E relaciona-se as duas coisas e depois não se consegue avançar. Então eu acho que é um misto de vários problemas, em várias dimensões, mas para mim continua a ficar claro de tudo o que vivemos e de tudo o que aconteceu, que é um problema das pessoas. Enquanto não se mudar a atitude das pessoas, aquilo que nós antigamente escrevíamos em todos os relatórios de consultoria, não se vai avançar com a reforma se não houver vontade política. Parece um chavão, mas é um chavão que ficou bastante claro durante tudo isto que vivemos. Enquanto não houver a vontade política de fazer o que é certo, enquanto não houver a vontade política de começar e terminar uma reforma, enquanto não houver a vontade política de alocar os recursos para aquela reforma, enquanto não houver a vontade técnica de simplesmente fazer as reformas que estão ao nosso alcance e são necessárias fazer, enquanto dissermos que só precisamos de um Fiat porque a nossa estrada só dá para um Fiat e não ambicionarmos um Rolls Royce, então nós não vamos conseguir resolver alguns problemas. Muito obrigada.